Hoje nós entramos no capítulo 13, o batismo com o Espírito Santo, né? Deste livro, Nos Passos de Jesus. Esse livro é muito bom mesmo. Ele é completo, ele é como se fosse um guia prático para todo cristão. E é sempre importante a gente rever esse livro para a gente rever os nossos conceitos e valores. Que os valores e conceitos que nós temos não vêm dos homens, vêm da palavra de Deus. E o Bispo Macedo escreveu esse livro inspirado pelo próprio Espírito Santo para nos ajudar nos nossos primeiros passos e também na nossa caminhada, porque não significa que eu recebi o batismo no Espírito Santo que eu já venci. Só vence aquele que chega ao final. Nunca esqueça disso. Então hoje a gente vai tratar sobre o Espírito Santo. E aí diz assim: o batismo com o Espírito Santo é a plenitude ou totalidade de Deus dentro de nós. O leitor deverá considerar algumas orientações que, se forem seguidas corretamente, lhe darão o gozo e a alegria de ser batizado com o Espírito Santo, tais como. Então, olha só, quero só destacar isso aqui. O Espírito Santo é o poder, a plenitude de Deus dentro de nós. Eu quero que você medite acima de tudo nisso. Você possuir o Espírito Santo em você é você possuir o próprio Deus dentro de você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É muito mais do que qualquer riqueza que há nesse mundo. Então, vamos lá. Vamos às comparações. Ninguém enche um copo com água pura se o mesmo estiver sujo. Da mesma forma, ninguém pode esperar receber o Espírito de Jesus enquanto tiver em seu corpo um espírito maligno, ou nutrir inveja, contendas, iras, cobiças, fofocas e etc. Então, primeiro, eu tenho que organizar a casa. Se eu vou receber o Senhor Jesus no meu corpo, né? E o meu corpo é uma casa, então primeiro eu tenho que organizar essa casa. O que está desorganizado? O que está errado? Então eu vou começar a limpá-la, organizá-la, tirar o que está de excesso, o lixo, para que eu possa então receber o Salvador. Ninguém poderá receber o Espírito de Deus se em seu coração houver mágoa contra outra pessoa. Antes deve perdoar quem o feriu, a fim de que também receber o perdão maior de Deus. Então, o Espírito Santo encontrará espaço para entrar e ficar. Eu lembro de mim, no princípio da minha fé, eu carregava muito ódio do meu pai, por todas as coisas que aconteceu na nossa vida, né? E esse ódio fazia parte do meu dia a dia. Não era um ódio assim de eu querer que ele morresse, ou não podia estar com ele, não podia estar no mesmo lugar. Não, nada disso. Mas era um ódio da vida, né? Um ódio de tudo que aconteceu. Mas quando eu cheguei à igreja, eu entendi que o que estava por trás das atitudes dele, das minhas, e da destruição de toda a minha família, não era ele, era o diabo. Então, eu peguei aquele ódio que eu tinha do meu pai e converti para o diabo. Eu passei a investir contra ele, né? Eu fui contra aquele espírito que destruiu a nossa família durante tanto tempo. Então eu já olhava para o meu pai com amor, com olhos de amor, não mais culpando a ele, né? Assim a pessoa, quando ela se liberta do espírito das trevas, aquele espírito que há anos escravizava ela daquela forma, ele é então arrancado. E assim ela pode vencer, né? Então ninguém poderá receber o Espírito de Deus se em seu coração houver a mágoa contra outra pessoa. Antes deve perdoar quem a feriu, a fim de que também receber o perdão maior de Deus. Então o Espírito Santo encontrará espaço para entrar e ficar. Ninguém poderá receber o Espírito de verdade enquanto andar na mentira. A sua palavra deve ser sim, sim ou não, não, que é o que nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 37. A nossa sinceridade nos mantém puros por meio do Senhor Jesus. Ninguém poderá receber o Espírito Santo enquanto seus pensamentos estiverem envolvidos com outras coisas desse mundo. Diante dessas orientações, a pessoa que deseja o batismo deve ter certeza de que nada a acusa diante de Deus. Caso contrário, ela deve confessar o seu erro ou pecado com os seus lábios ao Senhor Jesus e lhe pedir perdão. Por isso que o arrependimento, lembra que nós estudamos isso?
Ele é um dom dado por Deus. Então, se você vem nessa busca ao Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele vai começar a te mostrar, olha, limpa isso aqui, tira isso aqui também. Olha, se afasta dessas pessoas, se livra dessa situação. Essa prática não faça mais. Então você vai automaticamente, né, e por orientação do Espírito Santo, você vai se moldando a essa nova realidade, andar com o Senhor Jesus. É isso que é viver com Cristo, né? Às vezes a pessoa, ela até começa bem, querendo a salvação. Mas quando Deus fala assim, olha, se afasta dessas amizades, porque ela ama aquelas pessoas, né? Ela não quer se afastar delas, mas vamos olhar para uma realidade. Aquelas pessoas com quem você anda, elas estão te afastando de Deus, estão te desviando da fé. Então, elas não são boas companhias para você, no sentido em que você precisa receber o Espírito Santo. As conversas que você tem com elas não vão ser conversas que vão edificar a sua fé. Pelo contrário, vão influenciar você a tomar atitudes cada vez mais erradas. Então, para que continuar assim, né? Para que você vai seguir fazendo isso se realmente não vale a pena? Então, pensa bem, pensa direito. Pensa se vale a pena você continuar seguindo a vida dessa forma ou trilhar esses caminhos e fazer tudo errado. Eu acredito que não vale a pena. Então ele diz assim, é necessário se desligar das preocupações com parentes, dívidas ou qualquer outra coisa, preocupando-se esvaziar de tudo até de si mesmo. Nesse momento, comece a louvar o Senhor Jesus com a sua boca, não apenas mentalmente. Diga-lhe que o ama, que o adora, que ele é a pessoa mais importante na sua vida e que você está pronto para fazer a sua santa vontade. Então, nada mais é que o jejum de Daniel que nós costumamos fazer periodicamente. Então, não havia jejum naquela época, mas se você quer receber o Espírito Santo, você precisa se esvaziar das coisas desse mundo para você conseguir se encher das coisas de Deus. Só através de você se afastar das coisas desse mundo, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. E olha, posso dizer para você que hoje, muito mais do que antigamente, você se preenche com as coisas desse mundo. Hoje a informação está muito rápida, então não havia, por exemplo, telemóveis naquela altura. Havia revistas, por exemplo, jornal, então não havia internet, né? Então a pessoa não tinha muito o que se preencher, exceto as amizades, que você ficava na rua conversando com elas, ou brincando na rua, né? Se você fosse mais adulto, então era conversa, era saídas, era passeios. Diferente dos dias de hoje, que as pessoas estão mais paradas, estão mais sedentárias também, mas estão presas a um telemóvel. Através do telemóvel, ela é uma janela, ela viaja o mundo inteiro através daquela janela, então elas estão presas, elas têm mais informações, elas podem investir até mais na sua vida espiritual. Mas a distração que esse mundo traz para ela faz ela desviar o pensamento dela da fé e leva ela para as coisas desse mundo. E aí continua assim, não interrompa os louvores ao Senhor com pedidos de cura, libertação ou qualquer outra coisa, mas continue louvando sem cessar e sempre com os lábios. Se neste momento você sentir coceira, ouvir algum barulho estranho ou perceber qualquer outra coisa tentando interromper seu louvor ao Senhor, Jesus, saiba que o batismo com o Espírito Santo está próximo. Isto é natural, pois o diabo tentará desviar sua atenção do Senhor para que você perca a grande bênção. Continue louvando de todo o coração, cada vez mais forte, sabendo que neste momento o Senhor Jesus está aspirando o seu louvor como bom perfume. O alimento de Deus é o nosso louvor. De repente, você sentirá uma alegria, uma satisfação inexplicável. Seu linguajar será bem diferente e, embora você não entenda, continuará a falar estranhamente e não sentirá vontade de parar. Você estará selado e batizado com o Espírito Santo. O falar em línguas não constitui uma regra, porque às vezes a pessoa ela se atém a isso só, e por ela não falar em línguas ainda, ela pensa não ter sido batizada com o Espírito Santo. Mas a certeza que ele dá em você, no seu íntimo, quer dizer, na sua consciência, te faz
entender que você tem. Quanto mais você se despreocupar das coisas, então você vai falar em línguas. Mas isso é o de menos, porque há pessoas que falam em línguas, mas não têm o Espírito Santo, porque o diabo também fala. Não esqueça que o diabo, os seus demônios, um dia estiveram nos céus e eles falam a língua dos anjos. E aí, continuando, ele diz, não tenha medo. O próprio Senhor Jesus disse que se um filho pedir ao seu pai um pedaço de pão, não receberá uma pedra. Está lá em Lucas 11, 9 ao 13. E ele diz assim, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, quando nós pedimos o Espírito Santo, ele tem prazer de nos dar ele. É um prazer. Deus nos concede o Espírito dele, conforme nós pedimos. Então, olha que exemplo maravilhoso, né? É só você seguir essa fé, essa orientação, para que Deus venha completar você com o Espírito dele. Da mesma forma, se pedirmos o Espírito Santo ao Pai, ele jamais permitirá que recebamos um outro Espírito. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito de Deus, imediatamente recebe o fôlego de Deus em sua vida para lutar e vencer qualquer tipo de batalha. O Espírito Santo passa a coordenar suas ações de tal modo que ela jamais deixará brechas para ser atingidas pelo diabo. Ela se torna ilimitada nas realizações da vontade de Deus. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, se atente bem para as palavras de Gordon Lindsay. Como uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Comecemos pela mais citada passagem pentecostal da Escritura. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Atos 2:4. Quem começou a falar? Alguns dizem, o Espírito Santo. Não é, porém o que diz a Escritura. Leia o versículo novamente. Vamos lá. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, voltando aqui, ele diz, começaram a falar, mas alguém pode dizer, ora, se sou eu quem fala, é a carne então que fala. É exatamente isso. Até você tem um corpo imortal, será a carne que falará. Quando for para o céu, não precisará mais falar em línguas, contudo, é aqui que entra o sobrenatural, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Estou até aqui pensando, né? Se eu quero ser um cidadão do reino dos céus, eu preciso falar a língua de lá. Porque se eu quero ir para o céu, como é que eu vou entrar lá sem falar a língua, né? É igual ir para um país estrangeiro em que você não conhece a língua. É terrível, é horrível, você não consegue se orientar direito. Se você tivesse de pensar nas palavras, queria dizer, então nada haveria de sobrenatural nisso. É o Espírito, porém, que lhe concede. Após expulsar todo pensamento estranho da sua mente e em oração convergi-la ao Senhor, você começará pela fé a pronunciar as palavras que estão em seu coração. Você não as entenderá, mas isso não importa. Não tenha receio da sua voz, pois as palavras lhe parecerão estranhas. A princípio, elas poderão mesmo soar como as de uma criança, aprendendo a falar conforme está escrito em Isaías 28:11. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Não existe, pronuncie-as com clareza. Fale o que Deus lhe pôs no coração. Respire fundo e comece a falar em línguas, pois se você é salvo, deve se lembrar
de que tem Cristo em sua vida. Colossenses 2,9 declara, porque nele, Cristo, habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Creia que o Espírito Santo está em você. Não fique esperando que Deus faça alguma coisa por você, pois agora é Ele quem espera que você tome uma atitude. Quando alguém fala em um idioma qualquer, faz uso da língua, dos dentes e das cordas vocais. Você deve, pois, agir exatamente da mesma forma ao falar em línguas estranhas. Tenho visto, contudo, muitas pessoas que esperam ser batizadas com o Espírito Santo tomadas de tensão. Seus lábios se tornam rígidos, não podem, dessa maneira, falar nem mesmo em sua própria língua. Descanse no Senhor, relaxe os músculos e observe o movimento do famoso Espírito Santo em sua vida. Outra coisa, ainda que saiba português, inglês, francês, alemão ou outra língua qualquer, você só consegue falar uma de cada vez. Da mesma maneira, se quando estiver buscando o batismo, você insistir em continuar usando a sua língua materna, poderá orar até o dia do juízo, que não falará em outra língua. Por isso, louve a Deus durante alguns minutos até sentir o movimento do Espírito Santo em sua alma. Cesse então de falar na língua em que estava falando e comece, pela fé, a falar na língua desconhecida. Ao obedecer ao Espírito Santo, sua alma será inundada de grande alegria, pois diz a Bíblia que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:52. Essa alegria poderá vir no mesmo dia em que receber o batismo ou dias depois, ao aprender a se submeter ao doce Espírito. Qual é o melhor lugar para receber o Espírito Santo? A maioria do povo o recebe na igreja, onde o ambiente de adoração e louvor é propício para o derramamento do Espírito Santo. Por outro lado, um motorista de caminhão testificou ter recebido o batismo enquanto dirigia. Tão grande foi a sua alegria que ele parou no acostamento e começou a pular de alegria junto ao veículo. Outro homem nos contou que recebeu o Espírito Santo enquanto se barbeava. Ainda outro enquanto se achava no leito. Alguns nos escreveram dizendo terem sido batizados no cárcere. Uma senhora foi batizada enquanto lavava a louça. Os 120 do cenáculo, ao que se deduz do texto, estavam sentados. Atos 2:2. Deus não tem preferência por nenhuma postura particular do corpo, nem por determinado lugar. Vamos conferir Atos 2:2? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, aqui está uma prova, mais uma prova, de que não é a postura que você está que faz a diferença, mas o seu espírito. Minha amiga, meu amigo, você está na busca do Espírito Santo, então permaneça. Dia após dia você está mais perto de receber, porque ele vai dirigindo você nos seus passos para que você o receba, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você abundantemente. Até o próximo vídeo.